Abra a sua Bíblia mais uma vez, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, onde nós iremos reler aqui. Vamos ler apenas o verso 6. Começando nesse texto, vamos falar sobre esta importante característica, esse importante atributo de Deus, que é a sua imutabilidade. Deus não muda. E nós precisamos entender isso e saber da importância disso para nós nesta noite. Então, Malaquias, capítulo 3, deixa a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos entender um pouco esse texto para, partindo dele, entender também essa doutrina. O verso 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém. O profeta que nós lemos aqui nesta noite, o profeta Malaquias, ele está escrevendo numa época difícil, uma época que o povo retornou do cativeiro, mas que o povo está ainda sem entender muito bem o que estava acontecendo. Imagine um povo que viveu a glória do período do reinado de Davi e Salomão, um povo que viveu um tempo em que o templo foi construído, e eu não estou falando de uma construção qualquer, estou falando de uma construção revestida de ouro. Estou falando de uma construção que teve a glória de Deus descendo sobre ela de uma maneira extraordinária. E aquele povo foi levado embora no cativeiro, o templo foi destruído. E agora um templo bem mais simples foi construído no seu lugar. E o povo está ali num tempo ainda sob domínio estrangeiro, num tempo em que parece que as coisas não estão muito bem. E nesse período do cativeiro, o povo se degenerou bastante. Trouxeram pessoas de outros lugares para morar em Israel desde a época do outro cativeiro, o cativeiro assírio. E aquilo estava realmente numa situação complicada, caótica. E Deus então vai falar por meio do profeta Malaquias, e ele vai dizer que Deus odeia o pecado, que Deus não aceita algumas coisas erradas que aquele povo está fazendo. Deus vai falar sobre as mulheres estrangeiras com que eles se casaram, sobre os casamentos que eles romperam. Deus vai falar mais adiante sobre as ofertas e os dízimos que eles não estão trazendo. E Deus, nesse texto que lemos aqui, ele anuncia um tempo que ele enviaria um mensageiro, abrindo um caminho. Ele está falando profeticamente, e Mateus vai entender isso como uma profecia acerca de Cristo. E ele diz: o meu anjo irá à minha frente, e então virá o Senhor ao seu templo. Ele está falando de um momento em que o templo receberá de novo uma visitação de Deus, uma visitação da glória de Deus. Obviamente que não seria da maneira como eles estavam esperando. Deus não desceu apenas no Santo dos Santos, como no dia da inauguração do Templo de Salomão. Deus passeou no alpendre do templo, Deus andou nos átrios do templo, Deus curou nos arredores do templo. Ele está falando de Jesus, Deus, que viria àquele templo. Mas ele diz: olha, nesse tempo que o Senhor virá, Ele ainda vai purificar vocês dos pecados. Nesse tempo Deus vai retirar a impureza de vocês. Nesse tempo Deus vai aceitar de novo a oferta de vocês, como Ele aceitou no passado. Nesse tempo Deus vai se levantar contra os que estão praticando pecados na minha casa e na minha nação, Deus diz. Por que isso? Ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Eu sou o mesmo. O mesmo Deus santo que havia se revelado ao povo é o mesmo Deus que viria. O mesmo Deus que havia descido em glória no templo de Salomão é o mesmo Deus que viria àquele segundo templo. É o mesmo Deus que exige santidade, é o mesmo Deus que pune o pecado, e é o mesmo Deus que aceita a oferta do seu povo, quando o seu povo se volta para Ele, arrependido, trazendo a sua oferta
de gratidão ou a sua oferta pela expiação do pecado, Deus aceitaria a oferta, aceitaria o arrependimento, aceitaria a gratidão, porque Ele é o mesmo, Ele não muda. E Ele diz, porque eu não mudo, então vocês não são consumidos. Deus está dizendo que o fato de Ele ser completamente confiável e estável é a única esperança que aquele povo tem. É a única esperança da humanidade, é de um Deus que é o mesmo, que não muda, que é plenamente confiável e fiel. Aleluia! É sobre esse Deus imutável, fiel, consistente, que nós iremos aprender nesta noite, que nós iremos falar nesta noite. O Deus que não muda, o Deus que é o mesmo. Vamos entender o que isso significa para nós. Primeiro vamos pensar o que significa Deus não mudar. Significa que Deus fica sempre parado no mesmo lugar, que Ele fica sempre olhando para o mesmo ponto? Obviamente que não. Quando falamos de imutabilidade, de um Deus que não muda, nós estamos dizendo que Deus não muda em sua natureza, que Deus não muda em seus propósitos, que Deus não muda em seus princípios. Podemos dizer que Deus nunca se desvia de si mesmo. Ele nunca se afasta da sua própria natureza. Ele não se distancia daquilo que Ele é, daquilo que Ele foi, daquilo que Ele sempre será. Porque Deus, irmãos, Ele não está em crescimento, Ele não está em formação, Ele não está em evolução, Ele já é a perfeição da perfeição, Ele já é o todo do todo, Ele já é o completo do completo, Ele já é tudo. Aleluia! Por isso Deus não muda, Ele não vai nem crescer, nem diminuir, Ele é sempre o mesmo Deus. No entanto, nós também vamos ver que Deus age de modos diferentes, em situações diferentes. Deus é o mesmo, e por Ele ser o mesmo, Ele tem um padrão de resposta confiável a situações diferentes que ocorrem. E o que nós vamos ver na Bíblia Sagrada é esta revelação de um Deus que nunca muda, mas que criou um mundo que está sempre em mudança, sempre em mutação. O Salmo 102, o salmista diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão. O universo não é imutável, não é eterno. O universo está mudando e os próprios céus, ele está dizendo, eles vão passar. Porque toda a criação é instável, é perecível. Mas tu, ele diz, permanecerás. Todos eles como uma veste envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Glória a Jesus. Então a imutabilidade de Deus está diretamente ligada à sua eternidade, porque Deus é eterno, Ele não muda, Ele não envelhece, Ele não altera a sua força, o seu poder, Ele não altera a sua natureza. Às vezes algumas pessoas retratam Deus aí na literatura como um ancião, um senhor de cabelos grisalhos. Não se enganem com essa figura. Se alguém está querendo representar Deus assim, invocando a sua sabedoria, invocando Ele como um ancião, alguém que merece respeito, vá lá que seja. Mas se alguém está pensando em Deus como um velhinho, como alguém que já tem uma idade avançada, engana-se totalmente. Deus é mais jovem que o universo. Deus é mais recente do que a sua criação, porque Ele é exatamente igual desde o dia que Ele começou a existir. Na realidade, Ele nunca começou a existir, né? Ele sempre foi, Ele sempre é. E a criação, ela vem numa expansão, numa propagação, numa mudança desde que o mundo existe. Deus, portanto, é o mesmo, Ele nunca mudou. E aí vamos entender, primeira coisa que não muda em Deus é a sua natureza. A natureza de Deus sempre é a mesma. Porque se Deus tivesse qualquer mudança moral, Ele teria que ir do melhor para o pior, e aí Ele estaria se degenerando, ou Deus teria que ir do pior para o melhor, e Ele estaria se aperfeiçoando. Mas Deus não faz nada disso. Ele não degenera porque Ele simplesmente nunca diminui na sua qualidade.
E ele não melhora porque não há o que melhorar. Ele já é o perfeito. Ele já é totalmente santo, justo e bom. A Bíblia mostra um Deus, queridos, que não muda na sua natureza. Deus é santo, ele sempre será santo. E ele é perfeitamente santo. Deus é bom, ele sempre será um Deus bom. Deus é justo, ele sempre será um Deus justo, plenamente justo. Eu gosto quando Tiago, no primeiro capítulo da sua epístola, ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Ele diz: tudo que é bom vem de Deus. Por quê? Porque Deus é bom. E porque Ele é a fonte de toda bondade. Não existe nada de bom nesse mundo que não venha de Deus, porque Ele é a fonte de todo bem. Até o jovem rico enganou-se nisso quando chega falando para Jesus, e ele vai dizer: bom mesmo é Deus. Ele está querendo dizer: se você me reconhece como Deus, então eu sou bom. Mas se você não me reconhece como Deus, então não venha com essa sua conversa fiada, porque toda fonte de bondade é Deus. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo. E aí Tiago diz: todo dom perfeito, toda boa dádiva, tudo que é bom, vem do alto, descendo do Pai das luzes. Quando ele diz Pai das luzes, ele está querendo dizer: Deus habita na luz inacessível. Não há nenhum tipo de mal, de trevas nele. Ele é totalmente luz. Ele é totalmente santo. Ele é totalmente perfeito. E ainda para completar ele diz: em quem, em Deus, não há mudança e nem sombra de variação. Ele está dizendo que Deus não muda e não há nem sequer algum indício ou possibilidade de mudança. Ele é sempre o mesmo. Aleluia. Porque às vezes alguém olha para o Deus do Antigo Testamento e olha para o Deus do Novo Testamento, ou seja, olha para o Pai revelado no Antigo e olha para o Filho revelado no Novo Testamento e diz: o Deus do Antigo era um Deus irado, mas o Deus do Novo é um Deus bonzinho. O Deus do Antigo era um Deus que cobrava muito, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus legal. Não se engane com isso. Deus é o mesmo. Aleluia. Deus é santo no Antigo Testamento e Deus é santo no Novo Testamento. O Senhor Jesus disse que nós devemos ser santos. Ele chamou o Pai de Pai Santo e mandou que nós santificássemos também, nos santificássemos. Ele disse: eu me santifico e vocês também devem se santificar, porque Deus é o mesmo, Ele é santo. Você olha para o Deus do Antigo Testamento, você não vê outro Deus senão um Deus que também é o Deus da graça. O Deus do Antigo Testamento é aquele que mandou Davi escolher entre 3 castigos. E quando ele escolheu um, Deus apenas iniciou o castigo. E no meio do caminho Deus disse: tá bom, é suficiente. Não vou aplicar o castigo todo. Sabe o que é isso? Isso é graça de Deus, isso é misericórdia de Deus. Então Deus é o mesmo, irmãos. Ele não muda nunca. Sempre nós podemos olhar para o Deus que é santo, que é justo e que é bom e entender: Ele é sempre este mesmo Deus. É o que Deus está dizendo aqui a Malaquias. Eu sou santo e eu vou continuar sendo santo. Eu vou voltar ao templo, virá o Senhor ao seu templo, ele diz. Mas quem é que vai suportar isso? Quem vai subsistir diante dele? Porque ele é santo. Nós vivemos uma época em que muito do temor de Deus tem sido perdido. As pessoas vêm à igreja e parece que estão num lugar qualquer. Eu vi uma igreja na Europa, e a irmã Jaqueline esteve lá acho que 1 ano ou um pouco mais atrás. A igreja que enviou os missionários para o Brasil, a igreja Filadélfia, em Estocolmo, na Suécia. E as poltronas parecem de um cinema. E tem um lugarzinho aqui do lado já para colocar uma água, um refrigerante, uma pipoca. Parece que as pessoas estão indo para a igreja como se estivessem indo para o cinema, para um teatro. Mas você acha que o sumo sacerdote entrava dessa maneira no Santo dos Santos? Você acha que ele levava uma pipoca e uma Coca-Cola? Não, vou botar aqui do lado enquanto Deus não
não revela tudo, eu vou aqui comendo uma pipoquinha, enquanto eu vejo aqui a glória Shekinah de Deus em cima da arca no propiciatório, de maneira nenhuma. Ele entrava tremendo, ele entrava pedindo misericórdia, ele entrava assim como quem está entrando debaixo de um poder tão grande que pode sucumbir a qualquer hora. Mas eu quero dizer a você, o mesmo Deus que se revelou lá no templo, nos Santos dos Santos, é o mesmo Deus santo, justo e bom que está aqui nesta noite, nesta igreja. É o mesmo Deus, queridos. Aleluia! Então não vamos entrar na sua presença como se estivéssemos passeando no shopping ou entrando no cinema. Nós estamos na presença do mesmo Deus que matou quem trouxe fogo estranho lá no tabernáculo. Estamos na presença do mesmo Deus, em cuja presença os sacerdotes nem podiam estar de pé no dia da inauguração do templo. É o mesmo Deus que nós temos ali. Deus não muda na sua natureza. Então tudo que Ele é, Ele já foi, ou tudo que Ele foi, Ele será. Tudo que Deus foi e é, Ele sempre será. Ele é o mesmo. O Deus do Novo Testamento é aquele que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. O Deus que é e que era, o mesmo Deus que era, é o Deus que é. E é o mesmo Deus que há de vir, é o mesmo Deus. Ele não muda em nada. E lá o escritor aos Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É engraçado que ele não diz assim, ele era o mesmo. Ele diz, ele é o mesmo ontem. Parece uma contradição. Ele é o mesmo ontem? Não, ele não era ontem. Não, ele é ontem, hoje e eternamente, porque ele não muda. Aleluia. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus. A natureza dele não muda. Também nós vamos ver que os propósitos de Deus não mudam. Deus tem propósitos ou planos imutáveis. Deus, antes da fundação do mundo, já estabeleceu aquilo que iria acontecer. Quando eu leio Isaías, ele diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, é Deus que está falando, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Lá no princípio Deus já anuncia como vai ser o fim. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E que digo, meu conselho será firme, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e o homem do meu conselho desde as terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Aleluia. Olha que coisa extraordinária. Deus, ele não tenta adivinhar o futuro como as pessoas já estão pensando aí, quem vai ganhar a Copa, quem vai fazer isso. Não, Deus não imagina, Deus não adivinha, Ele determina o que vai acontecer. Agora, não confunda a soberania de Deus com o total determinismo de todas as coisas. Porque Deus determinou que Ele, sendo soberano, o homem também teria liberdade para agir em algumas coisas. Deus deu liberdade moral ao homem. Então, se alguém peca, não pode dizer, Deus já havia me programado para pecar. Deus já havia determinado que eu pecasse. Não, de maneira nenhuma. Porque Deus, no seu conselho eterno, determinou que o homem tivesse livre-arbítrio. Que o homem pudesse fazer escolhas morais. Por isso a Bíblia é recheada, de Gênesis a Apocalipse, de muitas recomendações e exortações de Deus. E Deus muitas vezes vai dizer, escolha o caminho que você quer seguir. Agora, se você quer agradar a Deus, escolha obedecê-lo, escolha ser santo, escolha fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Mas Deus já determinou, querido, as regras do jogo, Deus já determinou o que vai acontecer. Porque Ele é um Deus onisciente e Ele é onipotente. Por que as pessoas mudam os seus planos? Porque alguém fez um plano e ele não sabia de alguma coisa que ia acontecer e o plano não deu certo. Aí ele diz, vamos ter que partir para o plano B.
porque não deu certo. Eu não previa que isso aconteceria. Isso não acontece com Deus, sabe por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Embora você possa fazer escolhas, Deus já sabe que escolhas você vai fazer antes que você faça. Deus já sabe que caminho você vai tomar antes que você tome o caminho. Então Ele pode determinar tudo, mesmo sem obrigar você a fazer alguma coisa. Agora, quando se trata das nações, quando se trata da história do mundo, do desenrolar das coisas no mundo, Deus determina como as coisas acontecem. Você vê, de repente, ninguém sabia, ninguém previa, de repente, crise na Europa, crise financeira no mundo, guerra que parecia que se levantar e de repente não vai mais. Países que estavam se formando em bloco, de repente não vão mais. Ou países que estavam tão distantes e de repente formam um bloco. Sabe o que é isso? É porque Deus tem o controle de todas as coisas. Ninguém pode invalidar os seus propósitos. Ele não precisa rever os seus planos porque Ele é onipotente. Então aquilo que Ele determinou fazer, Ele faz. Isaías 55, o Senhor diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para que a enviei. E fará toda a minha vontade, aleluia. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer cumprir os seus propósitos. Às vezes nós ficamos pensando, mas será que isso ainda vai acontecer? Será que Deus ainda vai fazer isso? Deus é o mesmo, Ele não muda. E o que Ele determinou fazer, Ele fará, aleluia. Porque Ele é poderoso para isso. Os propósitos de Deus não mudam. A palavra de Deus também não muda. Deus não muda de ideia. Como que dissesse, eu estava pensando em fazer assim, mas pensando bem, eu vou fazer dessa outra forma. Não, Deus não muda assim. O que Deus diz, Ele faz. O seu conselho é um conselho eterno. A palavra de Deus é imutável. Jesus disse assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O salmista no Salmo 89 diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então, quando Deus fala, irmãos, aquela palavra tem validade eterna. E a palavra de Deus está registrada aqui na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro sem prazo de validade. O que Deus disse lá em Gênesis está valendo hoje. O que Deus falou está lá no Antigo Testamento. Está valendo para agora. Porque Ele, o Senhor, tem uma palavra que não muda. E Ele mesmo, Deus, é quem vela pelo cumprimento da sua palavra. Ele vai aparecer a Jeremias lá no capítulo 1. E ele diz: o que você vê, Jeremias? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. A palavra amendoeira no hebraico tem a mesma raiz da palavra velar que Deus usa aqui. E Deus está usando ali como que um recurso mnemônico, um recurso para lembrar ao profeta. Cada vez que você olhar para a amendoeira, lembre que eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aleluia. Deus está dizendo: a minha palavra é eterna. E tem uma coisa, eu mesmo fico vigiando para ver se tudo está acontecendo de acordo com a minha palavra. Deus é extraordinário, irmãos. Ele não se esquece daquilo que Ele disse. E ainda determina o dia que vai se lembrar para fazer cumprir a palavra que Ele determinou. Aleluia. Então, se Deus falou, está falado. A palavra de Deus é eterna e as promessas de Deus também são imutáveis. As promessas de Deus são compromissos de Deus. Quando Deus empenha a sua palavra, irmãos, Ele sempre cumpre a sua palavra. Porque a palavra de Deus diz que Deus não mente e que Deus não se arrepende. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Você pode confiar no que Ele disse, porque Ele não mente. E você pode crer que Ele vai fazer, porque Ele não se arrepende daquilo que Ele falou. Olha o que diz Números 23 e 19, é bastante conhecido. Deus não é o homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, não o faria?
Ou falaria e não o confirmaria? E a resposta, obviamente, é não. Ele sempre fará aquilo que ele prometeu. Aleluia. Se você tem uma promessa de Deus, não importa se faz um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, não me importa. Essa palavra está de pé como se ela tivesse sido dita agora. Aleluia. Como se Deus tivesse dito agora. Ele não precisa nem ficar repetindo, lembrando, nem confirmando, não. Porque a palavra de Deus é sempre a mesma. Ela não muda. Quando Ele fala, Ele cumpre a sua palavra. Por isso a Bíblia diz que Deus é fiel. Que Deus cumpre aquilo que Ele fala. Hebreus capítulo 10, o verso 23, eu gosto desse versículo, ele diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Você está esperando? Você está esperando? Aí ele diz assim: pode dizer, e pode dizer com confiança. Pode confessar com confiança essa sua esperança. Eu estou esperando em Deus. Pode esperar e pode confessar isso com toda a segurança. Por quê? Porque ele diz: fiel é aquele que prometeu. Aleluia! Mantenha firme a confissão que você está esperando. Às vezes alguém se surpreende. Os homens fazem promessas. E esse ano, mais adiante, nós vamos ver aí muitas promessas, né? Mas infelizmente eles esquecem. Ou eles depois mudam de ideia. Ou eles depois não têm condição de cumprir aquilo que prometeram. E quem estava esperando neles fica decepcionado, desiludido. Mas quem espera em Deus nunca ficará decepcionado, nunca ficará desiludido. Quem espera em Deus pode ir para a esquina e abrir o pulmão e dizer: eu estou esperando em Deus. Aleluia! Pode fazer confissão da sua esperança, porque Ele é fiel, Ele sempre faz aquilo que Ele cumpre. Aleluia! Você tem promessa de Deus? Aleluia! Então, sinta como se nessa noite essa promessa estivesse sendo renovada. Deus não precisa renovar, porque na realidade Ele é o mesmo. A palavra dEle nunca muda. Aleluia! Então Deus não muda a sua natureza. Deus não muda os seus propósitos. Deus não muda a sua palavra. Deus não muda as suas promessas. Deus não muda os seus princípios. Deus é totalmente confiável. A confiabilidade e a constância no ser de Deus, nos atos de Deus e no propósito de Deus. É isso que significa que Deus não muda. Se você crê que Deus é justo, Ele sempre é justo. Se você vê que Deus é santo, Ele sempre é santo. Que Deus é bom, Ele sempre é bom. Que Deus age de uma maneira com o pecador, Ele sempre vai agir dessa mesma maneira. Que Deus age de uma maneira com o arrependido, Ele sempre vai agir dessa maneira. Ele é o mesmo e Ele nunca muda. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas na Bíblia, há algumas situações que alguém olha assim e diz: mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Alguns textos na Bíblia que falam do arrependimento de Deus. Que Deus parecia que estava pensando uma coisa e depois Ele mudou de ideia. Que Deus disse que ia fazer uma coisa e depois Ele voltou atrás. Vamos ver alguns desses textos. Gênesis capítulo 6 e o verso 6 diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Deus criou o homem, colocou no jardim, colocou ali uma árvore no meio do jardim, que era a árvore da vida, e colocou uma outra árvore que era o conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Seria a maneira do homem provar a sua fidelidade, o seu amor a Deus. O homem pecou, ele caiu, e o homem se degenerou dia após dia. E chega um tempo que Deus diz: o coração do homem é somente maldade, a terra está cheia de iniquidade. E o texto bíblico diz: Deus arrependeu-se de haver feito o homem. Alguém pode entender que Deus disse assim: se eu começasse de novo eu faria diferente.
Se eu pudesse voltar o tempo, eu não tinha criado desse jeito. Para que eu fui botar aquela árvore lá naquele jardim? Não, mas não pense assim. Nós vamos ver que Deus não se arrepende dessa maneira como os homens se arrependem. Não é isso que o texto quer dizer. Mas há um outro texto que diz: Deus colocou Saul como rei, colocou ele no trono, e alguém às vezes diz assim: não, Saul foi uma escolha dos homens, Davi foi uma escolha de Deus. Não. Deus colocou Saul porque os homens estavam pedindo um rei. Mas aquele rei foi Deus que escolheu. Deus fez com que a jumenta de seu pai sumisse, que ele fosse até ao encontro do profeta Samuel. E Samuel disse como seria, e Samuel ungiu, e tudo aconteceu realmente conforme Deus havia escolhido aquele homem. Mas chega um momento que Deus diz assim: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Vamos ver um outro texto. Jonas, capítulo 3, o verso 10, diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Aqui de novo, você lembra da história? Deus mandou Jonas ir até a cidade de Nínive e proclamar um juízo contra ela. Ele não chegou lá dizendo assim: olha, Deus manda dizer que vocês se arrependam. Não, ele atravessou a cidade dizendo: dentro de 40 dias esta cidade será destruída por Deus. Ele proclamou o juízo de Deus sobre aquela cidade. Mas aquele povo, o rei ouviu falar da proclamação do profeta, fez com que toda a cidade entrasse em jejum, em arrependimento. Eles se vestiram de saco, sentaram sobre cinzas, que era um sinal de arrependimento. E aí então o texto diz: Deus se arrependeu e não fez aquilo que ele havia mandado pelo seu profeta. Mas quando aqui a Bíblia fala de Deus se arrepender, irmãos, não me entenda. Deus pensou uma coisa e depois mudou de ideia. Deus disse, mas depois pensou melhor e voltou atrás. Não, não foi Deus quem mudou. Em todas essas situações, quem mudou foi o homem. Quando nós olhamos o texto de Gênesis capítulo 6, que diz assim: Deus arrependeu-se de haver feito o homem. Ora, você entende muito bem. O homem havia pecado. Deus não fez o homem naquela condição. Deus fez o homem num estado de perfeição. O homem é que pecou. E a palavra usada aqui para falar de arrependimento, na realidade, fala de um sentimento. Deus como se entristeceu. E fica claro no texto em seguida, porque o hebraico usa desse paralelismo, diz a mesma coisa duas vezes com palavras diferentes para reforçar a ideia, e diz: Deus se arrependeu e pesou-lhe em seu coração. Ou seja, Deus realmente mostra a sua tristeza pelo pecado. O que o texto está mostrando é que Deus não comunga com o pecado, Deus não se agrada do pecado, Deus não se alegra com o pecado. Deus sempre terá uma reação negativa ao pecado. Deus sempre vai se entristecer com o pecado. Deus sempre vai ter uma reação de que alguém que não está gostando daquilo quando o homem peca. Quando nós olhamos para Saul, diz que Deus se arrependeu de ter posto Saul, mas quem mudou na realidade foi Saul. Porque quando Deus o chamou para ser obediente, o chamou para fazer o que Deus mandasse, o chamou para que ele cumprisse a palavra de Deus. Mas aí diz o texto, por que Deus diz que arrependeu-se de colocar Saul? Ele diz: porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então quem mudou foi Saul. Saul deixou de ser obediente e passou a ser um desobediente. Deixou de ser um rei que fazia o que Deus mandava e passou a ser um rei que não fazia o que Deus mandava. Da mesma maneira acontece lá em Nínive. O povo estava pecando, mas quando ouviu a palavra do profeta, se arrependeu. E agora diz:
Deus se arrependeu, mas na realidade, irmãos, quando a Bíblia usa essa palavra para arrependimento divino, ela está falando de uma maneira que se diz antropopaticamente. Está falando de uma maneira com sentimentos humanos atribuídos a Deus. Antropos, homem, e patos, sentimento. Antropopaticamente ele está falando. Ou seja, colocando sentimentos humanos em Deus, para que nós possamos entender Deus. Porque nós não conhecemos como Deus é, senão naquilo que Ele se revela. Nós não conhecemos tristeza, senão aquilo que observamos nos homens. Então, a Bíblia fala de Deus num modelo humano para que nós possamos entender. Mas veja, a aparente mudança de Deus nesses textos aqui, na realidade, é a sua confiável reação ao comportamento humano. Ou seja, sempre que alguém se arrepende, Deus age dessa maneira. Sempre que alguém peca, Deus age da mesma maneira. Sempre que alguém sai do plano de Deus, Deus age da mesma maneira. Sempre que alguém volta-se de novo para Deus, Deus age da mesma maneira. Deus não muda. Ele é totalmente confiável na sua reação. Agora, é que quando alguém está agradando a Deus, ele está dentro do atributo divino do amor. Mas quando alguém desagrada a Deus, aí ele vai ter que se ver com o atributo de justiça e de santidade de Deus. Então, quando há essa aparente mudança, esse arrependimento, na realidade, não é uma mudança, mas é Deus usando outro aspecto do seu ser, ou da sua natureza, para responder a uma situação humana. Por isso a Bíblia manda o homem se arrepender. Sabe por quê? Porque o único lugar para onde o pecador pode fugir do Deus justo é correndo para o Deus amoroso. O único lugar para onde o pecador pode fugir de um Deus que pune o pecado é correndo para o Deus que abraça em graça aquele que se arrepende. Aleluia! Então por isso a Bíblia manda, se arrependa, volte, mude. Porque se você mudar, Deus tem um tratamento para o ímpio, Deus tem outro tratamento para o arrependido, Deus tem um tratamento para aquele que é fiel, Deus tem outro tratamento para aquele que é infiel a Ele. O Salmo 18, o salmista diz assim: com o puro tu te mostras puro, com o justo tu te mostras justo, mas com o ímpio tu te mostras indomável, porque Deus é assim. Quando alguém agrada a Ele, Ele age sempre de uma mesma maneira. E isso é extraordinário, irmãos, porque as pessoas aí, elas são instáveis. Você não sabe como agradar as pessoas. Eu trabalhava numa empresa e um dia chegou um gerente para trabalhar comigo. Nós fomos visitar um cliente e ele disse: qual vai ser a sua estratégia nesse cliente? Eu disse: eu vou fazer assim. Ele disse: não dá certo assim. Faça dessa outra maneira. Ok, vamos fazer dessa maneira. Aí fiz. Quando fomos para outro cliente, ele disse: e nesse cliente, como você vai fazer? Ora, se ele já havia dito que aquela maneira era a maneira melhor, eu disse: vou fazer da mesma maneira que o outro. E ele disse: não, vamos fazer daquela outra maneira que você havia dito. E eu digo: bom, e agora? Como agradar uma pessoa que muda de uma hora para outra? Você conhece certos indivíduos que a gente diz assim, que anda de acordo com a lua, né? Se está em quarto minguante, ele está para baixo. Se está em quarto crescente, ele está, que é uma beleza. Você encontra um dia, ele abraça você e fala com a maior alegria do mundo. No outro dia, ele mal dá um Pai do Senhor assim, apressado, e passa direto. Como agradar uma pessoa que é instável? Agora, se você quer agradar a Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Ele não muda. Aleluia. A lua pode estar cheia ou pode estar minguante. Deus é o mesmo. Ele recompensa aquele que faz o que lhe agrada e Ele pune aquele que comete o pecado. Deus é sempre o mesmo. Então não vamos pensar em arrependimento como se Deus dissesse: se eu pudesse, eu faria diferente. Se eu começasse de novo, eu faria. Não, Deus, se começasse o mundo do zero, faria tudo da mesma maneira. Agora, podia ser que o homem não caísse lá no jardim daquela maneira.
Podia ser que só o filho de Adão viesse a comer da árvore. Não sei o que poderia acontecer, porque os homens são instáveis. Mas Deus faria tudo da mesma maneira, porque Ele é o mesmo Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. E quando você fala de arrependimento de Deus, entenda, está falando de anulação do tratamento que Deus havia dado antes, para um novo tipo de tratamento como consequência da mudança dos homens. Então, arrependimento não é mudança em Deus. Arrependimento aqui é mudança nos homens. E Deus age de forma diferente, porque Deus é justo. Então, Deus não trata o pecador da mesma maneira que Ele trata o arrependido. Deus não trata o impenitente, o homem que não quer se arrepender, da mesma maneira como Ele trata aquele que quebranta o coração e vem aos pés dele. E aí está a grande diferença entre Saul e Davi. Por que Deus rejeitou Saul? Porque ele era um homem cheio de falhas e Deus acolheu Davi porque ele não tinha nenhuma falha. Ora, você sabe que isso não é verdade. Talvez Davi tivesse mais falhas do que Saul. Pesando na balança, Davi cometeu mais pecados do que Saul. Agora, a grande diferença estava no coração. Saul só queria agradar o povo. Davi queria agradar a Deus. Saul, quando pecava, dizia assim, tá, tudo bem, mas suba comigo para o povo não ver que eu estou ruim. Davi, quando pecava, na frente de quem tivesse, meu irmão, ele não tinha essa não, ele ia lá, botava o rosto no chão, Senhor, não afaste de mim o teu espírito, não retire de mim a tua presença, não me lance fora de ti, Senhor. Aleluia. Aí Deus diz assim, olha, eu sou o Senhor que habito num lugar alto e sublime, mas eu vou dizer para vocês, para quem eu olharei? Para o que se humilha diante da minha presença e treme diante da minha palavra, para esse eu olharei. Então o homem que se arrepende, Deus se volta para ele com misericórdia, com amor. Mas o homem que não se arrepende, Deus terá para ele juízo. Porque Deus sempre pune o pecador que não se arrepende. E Deus sempre abraça o pecador que se volta para Ele com o coração quebrantado. Assim nós vemos que Deus não se arrepende. E, portanto, não há mudança em Deus. Mas uma outra questão ligada a essa imutabilidade de Deus, ou seja, que Deus não muda, é que alguém pergunta assim, mas espere, se Deus não muda, então para que nós devemos orar? Se você não vai mudar a Deus, para que você vai orar? Ou Deus muda como resposta às orações? Porque o que nós vemos na Bíblia, em alguns textos, parece que Deus realmente mudou completamente de ideia. Se você lembra do texto do profeta Isaías visitando o rei Ezequias, né? Diz assim, Isaías capítulo 38, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, tem mais um textinho que eu cortei aí porque o espaço não cabia, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus não disse assim, se arrependa, pode ser que eu mude. Deus não disse assim, se você continuar assim. Deus disse apenas, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Mas quando o profeta saiu, diz o texto, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E aí ele ora, Deus, veja como eu andei diante de ti e tal e tal. Quando ele está ainda naquela sua oração, diz o texto, então veio a palavra do Senhor a Isaías, que ainda estava lá no pátio do Palácio Real, e diz, assim diz, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluia. Aí você diz assim, mas então espera, eu não estou entendendo mais nada. Como é que Deus não muda se Deus deu uma ordem, deu uma palavra, e quando o homem orou, quando o rei orou, aí Deus desfez a ordem e acrescentou mais 15 anos. Irmãos, Deus
não muda, ele é sempre o mesmo. Mas Deus estabeleceu a oração como um meio de realizar os seus propósitos. Deus usa a oração para mudar, na realidade, o homem. É nós que mudamos quando oramos. Nós podemos pensar assim, às vezes alguém como o rei está muito acomodado no seu lugar, aí Deus permite que venha uma situação difícil, porque crente é uma bênção. Quando está na maior bonança, se esquece de orar. Aí quando vem a tempestade, aí todo mundo corre e grita por socorro. Por isso que a gente já disse que crente só presta mesmo igual sardinha, né? No aperto e no óleo. Aí dá certo. Mas é que Deus, irmãos, Ele usa as dificuldades da vida para nos fazer voltarmos para Ele em oração, e com isso nós nos aproximamos de Deus. É você imaginar alguém que está no meio do mar, alguém que caiu no mar e está lá sendo levado pelas ondas, alguém amarra uma corda numa pedra e joga aquela corda para o homem. E ele pega na corda e ele vai puxando, e ele vai puxando. E a pedra vai se aproximando dele, certo? Não. A pedra permanece no mesmo lugar. Ela não sai do lugar. Mas quanto mais puxa na corda, o homem se aproxima da pedra. O homem se aproxima da pedra. Assim também é Deus. Deus não muda quando nós oramos. Na realidade, Deus já queria fazer aquilo. Aí Ele coloca o homem numa situação tal que ele ora. E aí a Bíblia diz que quando nós oramos, de acordo com a sua vontade, Ele faz. Deus usou aquela dificuldade para que o rei buscasse a Ele, para que o rei orasse a Ele. E Deus continua agindo da mesma maneira, porque Ele não muda, irmãos. Deus também nos coloca, às vezes, em situações para orarmos, porque Ele quer nos fazer participantes do seu projeto, do seu plano. A Bíblia às vezes diz que Deus procurou um homem que estivesse na brecha. Por quê? Porque se não tivesse quem orasse, Deus não faria? Não. É porque Deus quer nos dar o privilégio de sermos participantes dos seus planos, dos seus propósitos. Aleluia! Eu lembro de uma situação como se o pai quisesse pintar a casa. Imagine um homem que vai pintar a sua casa, e aí ele tem um filhinho de 1 ano de idade. E aí o filhinho vai lá, pega um pincelzinho e diz: pai, eu vou lhe ajudar. E aquele homem não vai dizer assim: não, menino, vai para lá que você vai atrapalhar. Ele diz: não, pô, tá certo, vou botar essa tintazinha aqui num copinho, aí você vai pintando essa partezinha aqui embaixo. É óbvio que o menino não vai ajudar em nada, né? Depois ele vai ter que passar o pincel por cima para corrigir o que ele fez. Mas a satisfação do pai de ver o filho participando, né? A satisfação do filho de dizer: mamãe, eu estou pintando a casa junto com o papai. Ora, ele não está ajudando em nada. E Deus, na sua misericórdia e bondade, Ele nos permite participar dos seus planos. Aleluia. Porque Ele coloca no coração do crente o desejo de orar. Aí o crente ora. Aí Deus faz. Aí o crente diz assim: tá vendo? Eu e Deus fizemos isso aqui, olha. Eu orei e Deus atendeu a minha oração. E eu estou participando disso aqui também. Porque eu orei. Mas, irmãos, não é que Deus muda quando nós oramos. Quem mudamos, na realidade, somos nós. Mas Deus determinou que os crentes orassem para que a vontade dele seja feita aqui na terra. Então, a oração não é o meio de nós fazermos com que a nossa vontade se imponha sobre a de Deus. A nossa oração é a maneira como Deus quer que a vontade dele se imponha sobre a nossa. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar desta maneira. Aleluia! Quando nós oramos, nós pedimos que Deus faça a sua vontade aqui na terra. Jesus orou e nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu. Então, quando nós oramos, Deus está, na realidade, cumprindo por meio de nós o propósito que Ele já havia determinado. Pense bem, Deus quer salvar a humanidade, sim ou não? Sim. Aí você ora para o seu vizinho e Deus salva ele. Mas Deus já queria salvar o seu vizinho, porque na realidade Ele quer salvar toda a humanidade. Aí tem alguém doente e você vai lá e ora, e Jesus cura essa pessoa. Aí você vai dizer, então eu forcei Deus a curar, eu obriguei Deus a curar. Não, Deus já queria curar, porque Ele quer curar. Ele disse, esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A vontade de Deus é operar maravilhas, é curar os enfermos. Então, quando nós oramos e Deus cura, na realidade nós estamos nos associando ao propósito de Deus de fazer aquelas coisas. Por isso nós entendemos perfeitamente, como diz o apóstolo João, que quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, então Ele faz. E Ele diz, esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia! Que maravilha! Nós podemos participar do plano de Deus, do projeto de Deus, quando nós oramos. Agora, não confunda, irmãos, o fato de Deus não mudar como se Deus fosse uma estátua que não sente nada. Os deuses gregos, eles eram deuses ou muito instáveis, que ora estavam irados, ora estavam felizes, ou eles falavam de um Deus que não se movia. Os filósofos gregos falavam de Deus como o motor imóvel. Alguém que está movimentando o mundo, mas que Ele mesmo está ali parado, sem fazer nada. No entanto, Deus não é como uma estátua. Deus não muda na sua natureza, na sua essência, nos seus propósitos. Mas Deus é um Deus que age constantemente. Deus muda nas suas ações, no sentido de que Ele está sempre fazendo algo novo. E Deus, Ele é um Deus que se relaciona conosco. Ele não é um Deus frio e distante. Ele é um Deus que busca os homens. É um Deus que procura os homens. Um Deus que tem amor pelos homens. Por isso Deus, Ele muda no sentido de que Ele está constantemente trabalhando para buscar os homens. Não pense num Deus imutável como distante, mas sim um Deus que está perto e que busca relacionar-se conosco. E alguém pode perguntar, eu já vou encerrar, que maravilha, pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida prática? Como eu posso, amanhã, lá na minha escola, no meu trabalho, me lembrar que Deus não muda e ter algum benefício com isso? Ora, irmãos, quando nos lembramos que Deus não muda, isso é muito bom. É uma fonte de esperança para nós. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, para que por duas coisas imutáveis, ele está falando de Deus e da palavra de Deus, as duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós tenhamos poderosa consolação, nós os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. É muito bom saber que Deus não muda. Sabe por quê? Porque quando você for a Deus, você sabe que Ele sempre será um Deus receptivo. Deus nunca está de mau humor, Deus nunca está cansado, Deus nunca está indisponível quando nós vamos a Ele. Cada vez que você vai a Deus, e você chega lá, e você bate na porta de Deus, você nunca vai ouvir, estou ocupado, volte outra hora. Você nunca vai ouvir, eu estou triste hoje, não quero receber ninguém. Você nunca vai ouvir na porta de Deus, eu estou meio depressivo hoje, não estou atendendo ninguém. Não. Todas as vezes que você for bater na porta de Deus, você vai encontrar um Deus amoroso, um Deus receptivo, um Deus compreensível, um Deus que Ele recebe, um Deus que está disposto ali a atender, um Deus que nunca está de mau humor, que nunca está desmotivado. Ele é sempre o mesmo Deus. Aleluia! Isso não é maravilhoso? Aleluia!
Imaginou se seu filho, ou sua esposa, ou seu esposo fosse dessa maneira, né? Sempre que você fosse lá, encontrasse a mesma carinha bonita, sorridente, porque as pessoas não são assim. Mas é maravilhoso saber, quando você vai ao Senhor, você vai sempre encontrar um Deus de braços abertos. Porque Deus não rejeita o arrependido. Deus não rejeita o que se volta para Ele. Deus não manda voltar aquele que se volta para Deus em oração sincera. O que Deus rejeita, nós vamos ver na palavra, é alguém que ora a Deus, mas continua pecando. Alguém que continua no pecado, não se arrepende e quer que Deus ouça e responda a sua oração. Não, aí não vai acontecer, porque Deus sempre trata o pecador da mesma maneira. Ele não gosta, Ele não se agrada e Ele pune aquele que vive no pecado. Mas quando há um arrependimento sincero, nós podemos nos voltar para Deus. Ele sempre estará de braços abertos. Ele sempre cumprirá as suas promessas. Fazem quase 2000 anos que Jesus foi para o céu. Mas ele disse, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E sabe, irmãos, esta promessa está de pé. Aleluia! Isso está valendo como se ele tivesse partido hoje de manhã. Porque a sua promessa nunca falha. Ele é sempre fiel. Ele é sempre o mesmo. Nós, às vezes, é que ficamos um tanto angustiados e dizemos, mas Deus falou, já tem 10 anos. E de lá para cá, Deus não disse mais nada. Será que Deus esqueceu? Será que Deus mudou? Será que Deus não vai mais fazer? Não, meu irmão, não, minha irmã. Se você tem promessa de Deus, continue confiando. Ele vai cumprir a sua palavra. Porque Ele é o mesmo, Ele não muda. Aleluia. Ele é sempre o mesmo. A sua posição frente ao pecado é sempre a mesma. Não peque. Não viva no pecado. Porque Deus é o mesmo sempre. O mesmo Deus que matou a mulher de Ló, transformando numa estátua de sal, porque virou para trás, desobedecendo a ordem de Deus. O mesmo Deus que matou os 2 filhos de Arão, porque desobedeceram a sua vontade lá no tabernáculo. O mesmo Deus que matou Uzá, porque colocou a mão para segurar a arca, quando estava no carro de boi, que não era a vontade de Deus aquilo. É o mesmo Deus que nós tratamos com Ele hoje. É o mesmo Deus. E por que você peca e um raio não lhe mata na mesma hora? Isso se chama longanimidade de Deus. Não é para você continuar pecando, não. É para você se arrepender. Deus está dando tempo para você se arrepender. Agora, a sua posição frente ao arrependido também não muda nunca. Aleluia! Se você pecou e se você confessar o pecado, a palavra de Deus diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, toda impureza. Aleluia! Então, não importa quantas vezes você tenha pecado, volte-se para Deus em arrependimento. Ele é o mesmo, Ele está sempre pronto a perdoar aquele que se volta para Ele arrependido. Então, irmãos, Deus não muda. Agora nós, os homens, somos mutáveis. Nós podemos mudar. E para nós isso é bom. Por quê? Porque mudar é algo imprescindível para que haja o arrependimento. Se os homens não mudassem, os homens permaneceriam pecadores o resto da vida. A vantagem de nós podermos mudar é que podemos nos arrepender. Se você está vivendo uma vida cristã mais ou menos, você pode mudar e passar a viver uma vida cristã melhor. Se você está gastando o seu tempo com coisas bobas, em vez de orar, de ler a Bíblia, de vir para a igreja, você pode mudar e passar a ter uma vida cristã mais produtiva. O arrependimento essencialmente é uma mudança e Deus manda que nós nos arrependamos. Atos capítulo 3 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos.
Conversão, irmãos, é uma mudança completa de direção. Você estava indo para cá e você vira 180 graus e passa a voltar-se para o outro lado. Isso é mudança total. E é importante quando nós aprendemos sobre Deus. Porque se nós queremos mais de Deus, se nós queremos nos achegar mais a Deus, se nós queremos ter uma vida mais produtiva, se queremos ter uma vida cristã mais profunda, não espere que Deus mude, porque Ele não muda. Você quer chegar mais perto de Deus? Você quer ter mais intimidade com Deus? Você quer ter uma vida cristã mais produtiva? Não ore para que Deus mude, porque Ele não muda. Quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar sou eu. Aleluia. Aleluia. Lembra do homem puxando a corda? Não espere que a pedra venha ao seu encontro, mas puxe a corda e chegue mais perto da pedra. Aleluia. Deus não muda, mas você pode mudar. Mudar é imprescindível para que haja uma maior aproximação de Deus. Se queremos ter um melhor relacionamento com Deus, nós devemos mudar. Nós devemos nos achegar ao Senhor. Deus não muda, portanto a mudança tem que partir de nós. Pedro diz, o Senhor não retarda a sua promessa, Ele não mudou a sua palavra. Ainda que alguns a tenham por tardia, não, Deus não mudou de ideia. O que está fazendo? Ele diz, mas Ele é longânime para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está olhando para nós, irmãos, com longanimidade. E Ele está dizendo, chega para mais perto de mim. Mude. Gaste mais tempo comigo. Me dê mais tempo na sua agenda. Me dê mais do seu precioso tempo. Busque mais a mim em oração. Leia mais a minha palavra. Aleluia. Nós às vezes ficamos assim dizendo, eu queria conhecer mais a Deus, eu queria ter mais poder de Deus, eu queria ter mais intimidade com Deus. Mas irmão, se você planta sempre uma mesma coisa, você não vai colher diferente. Você quer colher diferente? Então comece a mudar hoje, aleluia. Comece a mudar e você vai poder ver mudanças realmente na sua vida. Então nós louvamos a Deus por sua palavra que nos ensina que Deus é sempre o mesmo. Aquilo que Deus aprovava, Ele continua aprovando, mas aquilo que Deus desaprovava, Ele continua desaprovando. O Deus do Antigo Testamento, Ele diz, Ele virá ao seu templo, mas o Deus que virá é o mesmo Deus Santo do passado. Deus não muda, irmãos. O que era pecado continua sendo. O que agradava a Deus continua agradando. Podemos confiar nele e confiar na sua palavra, porque Ele não muda. Mas se nós queremos mais intimidade, mais comunhão com Deus, nós precisamos mudar e que isso comece agora. Aleluia. Se Deus não muda, então quem precisa mudar somos nós. Quando você aprende na palavra que o Senhor é imutável, que Deus é imutável, então nós precisamos, queridos, nos voltar para este Deus com a confiança de que se vamos a Ele, Ele sempre vai nos acolher, que se batemos na porta, Ele sempre vai abri-la para nós. Mas Ele não se agrada do pecado e nem nunca vai. Se nós queremos, portanto, ter a aprovação de Deus, precisamos buscar conhecê-lo na sua palavra, saber a sua vontade e praticá-la, porque o Deus que nós servimos é o Deus que nunca muda, mas que espera que nós mudemos para melhor a cada dia. Seja mais santo, seja mais crente, seja mais humilde, seja mais temente a Deus, e você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida, porque você muda, Deus não. E porque Ele não muda, Ele é fiel, Ele é confiável, Ele sempre estará de braços abertos para nos atender, para se chegar a nós quando nós nos chegamos a Ele. Amém? Que Deus nos ajude a viver esta palavra. Amanhã, quando você estiver lá no seu colégio, no seu trabalho, na sua casa, lembre-se disso, Deus não muda. Você quer mais de Deus? Então mude você, se aproxime mais dEle e as coisas vão
melhorar na sua vida. Amém, queridos irmãos? Que Deus os abençoe, nos ajude e aplique a sua palavra ao nosso coração. Eu quero lembrar aos irmãos que amanhã o nosso setor, o setor 17, está escalado para participar do culto no Templo Central. Ok? Eu queria somente pedir uma coisa aos irmãos. Não me deixe sozinho lá, né? Haverá um ônibus que vai estar aqui às 18h30, ok? Eu gostaria de poder contar com todos os irmãos